24 coelhos. Este foi o número exato de espécimes libertados na natureza selvagem da Austrália durante o século XIX, desencadeando um colapso biológico que quase devastou um continente inteiro em um curto período. Exatamente 100 anos após esse evento, a China mobilizou 1.200.000 unidades desses mesmos animais para executar uma estratégia que transformou uma praga biológica reconhecida na chave principal para uma operação financeira avaliada em 10 bilhões de dólares. Tal manobra técnica levanta questões sobre a conexão entre esse fenômeno biológico e a existência de uma estrutura monumental em formato de cavalo gigante, composta integralmente por vidro e silício, cuja escala permite a observação direta a partir do espaço sideral. O processo demonstra como a engenharia de precisão converteu o caos ambiental em um sistema de ordem industrial e produtiva. Por que a China investiria recursos massivos na manipulação desses animais em áreas áridas? Aparentemente, a reintrodução de uma espécie invasora em um ecossistema fragilizado parece um erro de cálculo elementar. Mas sem a integração desses animais ao ciclo de recuperação do solo, a estabilização das dunas móveis e a fertilização natural do terreno seriam processos inviáveis dentro dos cronogramas exigidos pela escala do desastre ambiental enfrentado. 41% da superfície terrestre global já é composta por desertos, o que significa que quase metade da terra firme no planeta consiste em solo tecnicamente morto. Outros 40% enfrentam o perigo iminente de serem consumidos pelo avanço das areias, gerando uma pressão geográfica sem precedentes. Enquanto esforços globais se concentram na preservação das florestas remanescentes, o território chinês enfrentou uma crise silenciosa de proporções brutais, onde 27,4% de sua extensão total foi atingida pela desertificação. Essa área colossal equivale a quase 4 vezes a dimensão territorial do estado do Texas, nos Estados Unidos. Mas isso é apenas o começo. O epicentro desta degradação geológica localiza-se no deserto de Kubuki, um ambiente onde as condições físicas operam em extremos rigorosos. Pode-se notar como o termômetro despenca para 20 graus Celsius negativos durante o inverno rigoroso, enquanto o vento carrega partículas de areia que atuam com a abrasividade de lâminas metálicas. Vê-se como o cenário se inverte completamente no verão, quando o calor atinge níveis abrasadores que desidratam o solo de maneira profunda. Registros históricos indicam que esta região já abrigou aldeias, cursos de rios e pastagens verdes abundantes. O equilíbrio ambiental foi rompido, resultando no fortalecimento das correntes de vento, no desaparecimento da cobertura vegetal e na movimentação sistemática das massas de areia. O processo está apenas ganhando velocidade. À primeira vista, o avanço das dunas parece um movimento lento e imperceptível, mas na prática, o deserto de Kubuki expandiu sua fronteira em mais de 40 quilômetros para o leste em apenas algumas décadas. O equipamento de monitoramento registra dunas gigantescas que atingem 60 metros de altura, formando barreiras físicas que soterram estruturas habitacionais e infraestruturas pré-existentes. A poeira assenta lentamente sobre o que antes eram terras produtivas, enquanto o solo sob os pés dos habitantes locais é gradualmente engolido pela massa arenosa em movimento. O equipamento gradualmente mapeia essas transformações para que a engenharia possa intervir diretamente na base do problema. Vê-se como as dunas se deslocam sob a pressão atmosférica, alterando a topografia da região de forma constante e agressiva. Depois fica mais complexo. A intervenção humana nesta escala exige a estabilização mecânica e biológica de milhões de toneladas de sedimentos móveis. A transição para o próximo nível de contenção envolve o uso de tecnologias de silício e a gestão precisa da fauna introduzida para garantir que a vegetação possa se fixar novamente. O material orgânico e os sistemas tecnológicos convergem para interromper a marcha do deserto de maneira definitiva. O fluxo da transformação segue adiante pela cadeia de recuperação ambiental sem interrupções. 20 andares, essa é a altura exata que as dunas de areia atingiram ao avançar de forma implacável
sobre propriedades rurais e rodovias, sepultando toda a infraestrutura existente sob sua massa. Por que uma área tão vasta de produção agrícola foi simplesmente engolida pela paisagem árida? Aparentemente, a expansão desértica parecia um fenômeno natural imparável, mas na prática, tratava-se de uma destruição sistemática que aniquilava 20 milhões de toneladas de alimentos anualmente. Esse volume colossal de recursos perdidos configurava uma catástrofe em velocidade reduzida, forçando o governo a implementar medidas extremas de contenção mecânica e biológica. Mas isso é apenas o começo. Perfuraram-se poços de grande profundidade e estabeleceram-se proibições rigorosas para o pastoreio de gado, enquanto barreiras físicas eram erguidas na tentativa de deter o avanço granulado. O deserto, contudo, permanecia em expansão constante, colocando em risco direto a subsistência de 400 milhões de habitantes na região norte da China. O cenário indicava um colapso iminente da habitabilidade local, até que surgiu uma proposta considerada irracional pela maioria dos observadores técnicos. No centro dessa turbulência de partículas em suspensão, um professor chamado Wang Wenbiao iniciou uma trajetória singular. Ele percorria diariamente uma distância de 10 quilômetros em sua bicicleta através da areia móvel para atingir sua unidade de ensino. Depois, fica mais complexo. Vê-se como a força do vento em determinados períodos era capaz de submergir os pneus do veículo até a metade de sua altura total, forçando a inalação constante de poeira fina. À primeira vista, a fuga daquela zona hostil seria a decisão mais lógica para qualquer indivíduo, mas Wang Wenbiao estabeleceu um compromisso técnico diferente com o ambiente. Ele formulou a estratégia de converter a hostilidade do deserto em uma fonte de rendimento econômico sustentável. No ano de 1988, utilizando reservas financeiras próprias e capital obtido por empréstimos, ele iniciou o processo de conversão da areia estéril em solo biologicamente ativo. O processo está apenas ganhando velocidade. A ferramenta selecionada para essa transformação não foi um maquinário industrial pesado, mas sim um organismo vivo, o salgueiro. Essas espécimes vegetais operam como verdadeiros sistemas de engenharia natural, possuindo uma arquitetura radicular que não se limita à expansão horizontal. As raízes mergulham verticalmente como brocas de perfuração industrial, atingindo profundidades superiores a 90 metros para acessar os lençóis freáticos subterrâneos. Pode-se notar como essas estruturas funcionam como âncoras mecânicas vivas, estabilizando a duna e impedindo seu deslocamento cinético. Mas como é que se executa o plantio em um substrato que se comporta mecanicamente como um fluido? A logística de implementação apresentava desafios críticos de engenharia de campo. Primeiro, as equipes de trabalho realizaram o mapeamento topográfico detalhado para identificar os pontos de umidade residual ocultos sob a superfície. Em seguida, utilizaram jatos de água sob alta pressão para perfurar orifícios profundos na areia em questão de segundos, permitindo a inserção imediata das mudas nas camadas de terra úmida. Para neutralizar a força de arrasto do vento sobre as plantas jovens, instalaram-se milhares de quilômetros de cercados estruturados com malha e canas. Esse sistema criou uma barreira física artificial contra as tempestades de areia. Tudo só se complica. 3 décadas de esforço contínuo resultaram no plantio de mais de 200 milhões de árvores pela equipe liderada por Wang. Essa densa muralha verde operou uma mudança física no ambiente, reduzindo a velocidade média das correntes de vento em 90%. Contudo, a presença isolada das árvores era insuficiente para a regeneração completa da produtividade do terreno. A composição granulométrica da areia permanecia inalterada, carecendo de elementos orgânicos para se transformar em solo fértil de alta qualidade. Foi nesse estágio que o Wenbiao integrou um componente técnico inesperado ao sistema de recuperação ambiental. Ele identificou a necessidade de um motor biológico para catalisar a recomposição química do solo. A resposta é 1.200.000 coelhos da raça Rex.
Este foi o volume exato da população introduzida no ambiente árido para iniciar a transformação biológica. Estes animais são tecnicamente classificados como o ouro branco da indústria devido às propriedades específicas de sua cobertura pilosa. A pelagem do coelho Rex apresenta uma densidade e maciez que se assemelham ao veludo, conferindo um valor de mercado de $30 por cada pele individual. Mas por que utilizar especificamente esta raça em um ambiente tão hostil quanto o deserto? À primeira vista, a pele parece ser o objetivo principal do investimento financeiro. No entanto, na prática, a viabilidade industrial do projeto reside na fisiologia digestiva e na capacidade reprodutiva da espécie, que atua como um reator biológico de nutrientes. Uma única fêmea da raça Rex opera como uma unidade de produção contínua, sendo capaz de gerar entre 200 e 300 crias no período de um ano. Estes animais exibem uma resistência adaptativa ao frio extremo das noites desérticas e demandam um consumo hídrico reduzido para manter suas funções vitais. O sistema foi estruturado como um ciclo fechado de processamento de biomassa. As árvores de salgueiro cumprem a função de barreira física, fornecendo sombra técnica e proteção contra a erosão eólica. Os coelhos, alocados nessas fazendas ecológicas, consomem as folhas dos salgueiros como fonte primária de energia. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como o metabolismo desses animais realiza uma conversão química fundamental através da produção de dejetos orgânicos. O substrato do deserto é caracteristicamente desprovido de matéria orgânica, mas o estrume do coelho concentra altos níveis de nitrogênio, fósforo e potássio. Estes são os componentes químicos necessários para alterar a composição mineral do solo. Vê-se como a areia gradualmente perde a tonalidade dourada e a consistência seca, adquirindo uma coloração escura e retendo umidade. O processo está apenas ganhando velocidade. A transformação da areia em humus fértil é acelerada por um mecanismo adicional de dispersão botânica. Os coelhos não processam as sementes das ervas ingeridas durante a digestão, o que resulta na semeadura direta e automatizada através da deposição do fertilizante no solo. Este mecanismo estabelece um loop de realimentação infinita, onde os salgueiros nutrem os animais. Os animais enriquecem o substrato e o solo fortificado permite a expansão da massa vegetal. Depois fica mais complexo. Cada unidade de área começou a registrar a produção de mais de 5 toneladas de humus a cada 12 meses. Em um intervalo de 3 a 5 anos, o terreno que antes consistia em dunas estéreis atingiu a classificação de terra arável e produtiva. O recuo das zonas desérticas tornou-se um fato mensurável, mas a expansão deste modelo para uma escala nacional exigia a integração de fontes de energia bruta. Com a estabilização da economia local através do comércio das peles e da carne, o foco da engenharia deslocou-se para os recursos atmosféricos. Por que o deserto de Kubuki foi selecionado para a próxima fase de infraestrutura? A localização apresenta uma incidência de radiação solar em níveis de abundância extrema durante a maior parte do ano. Foi decidida a implementação da central de energia solar de Urma, projetada não apenas como um arranjo convencional de células fotovoltaicas, mas como uma estrutura de engenharia avançada. O equipamento gradualmente ocupou a paisagem, utilizando uma disposição técnica que otimiza a captação de fótons. Transição para o próximo nível. O projeto evoluiu para uma integração entre a biologia aplicada e a geração de eletricidade em larga escala. 1,5 bilhão de kWh de eletricidade pura são gerados anualmente por uma estrutura de proporções colossais. Por que os engenheiros decidiram dispor milhões de painéis fotovoltaicos na forma de um cavalo gigante em pleno galope? Aparentemente, a estética monumental serve para celebrar um recorde mundial do Guinness, mas a verdadeira função reside na escala produtiva capaz de iluminar as residências de 200 mil pessoas simultaneamente. Pode-se notar como os vastos oceanos de vidro azul
alteram a dinâmica climática do deserto, agindo como escudos térmicos. No deserto, o sol atua como um inimigo constante que evapora cada gota de umidade. Mas estas placas tecnológicas criam uma zona de sombra permanente sobre o solo árido. O equipamento gradualmente bloqueia o fluxo de ar, reduzindo a velocidade do vento em 50% na superfície. Mas isso é apenas o começo. A temperatura sob a estrutura cai drasticamente e a taxa de evaporação diminui, permitindo que a natureza responda de forma inesperada. Vê-se como a vegetação rasteira começou a brotar de maneira autônoma, sob a proteção das células solares. O processo está apenas ganhando velocidade. Para evitar que a grama cresça em excesso e se torne um risco de incêndio para a infraestrutura, os engenheiros introduziram ovelhas e gansos no ecossistema artificial. Robôs de vidro geram energia limpa na parte superior, enquanto rebanhos de animais pastam logo abaixo, funcionando como cortadores de grama biológicos altamente eficientes. À primeira vista, a coexistência parece improvável, mas na prática, essa integração transformou uma região antes denominada Mar da Morte em um polo produtivo. O modelo financeiro provou-se extremamente sólido, gerando 10 bilhões de dólares ao longo de 10 anos de operação contínua. Tudo só se complica quando comparamos esse sucesso ecológico com outras tentativas globais de introdução de espécies. Por que a introdução de animais funcionou perfeitamente nesta região, enquanto em outros continentes resultou em desastres biológicos sem precedentes? A câmera desliza ao longo das fronteiras geográficas, enquanto a narrativa se desloca 6.000 quilômetros em direção ao sul, atingindo o território australiano. Lá, a trajetória dos animais introduzidos assemelha-se a uma crônica de destruição ambiental. No século XIX, apenas 24 coelhos foram transportados para o continente com o objetivo de servir à caça esportiva. Sem a presença de predadores naturais e sem mecanismos de controle, o equilíbrio biológico foi severamente rompido. 24 espécimes. Este foi o número exato de animais que, em apenas 50 anos, se multiplicaram para mais de 1 bilhão em solo australiano. Por que uma espécie considerada comum se transformou em uma força de destruição em um continente, enquanto na China se tornou o motor de uma revolução ecológica? Aparentemente, a diferença reside na ausência de limites, pois na Austrália, esses animais consumiram a vegetação de forma descontrolada, eliminando raízes de árvores e devastando pastagens completas. O resultado dessa atividade biológica sem freios foi a transformação de 2/3 das planícies férteis em extensões de terras desérticas e estéreis. Mas isso é apenas o começo da análise técnica sobre o controle de espécies. O governo australiano implementou medidas extremas que incluíram a construção de cercas com extensão de 3.000 quilômetros, o uso de cargas de explosivos e até a liberação de vírus específicos para conter o avanço populacional. Nada funcionou. O processo está apenas ganhando velocidade quando analisamos o contraste com o modelo aplicado em Kubuki, na China. À primeira vista, o uso do animal parece o mesmo, mas na prática a diferença fundamental reside no controle industrial e na engenharia de sistemas. Os animais na China nunca foram introduzidos na natureza para circular livremente, operando exclusivamente dentro de fazendas, em um sistema fechado e monitorado. Pode-se notar como cada animal atua como um operário biológico dentro de uma estrutura desenhada com precisão milimétrica por engenheiros. Cada grama de alimento consumido e cada grama de resíduo produzido são calculados através de métricas rigorosas de conversão. Eles operam como engrenagens em uma corrente industrial, onde o objetivo final não é apenas a criação do animal, mas a fabricação de solo fértil, através de um ecossistema artificial. Vê-se como o equipamento e o manejo guiam o processo com inteligência técnica, transformando o animal em uma ferramenta de precisão para a recuperação ambiental. Depois de décadas de intervenção sistemática, os relatórios oficiais confirmaram uma mudança estrutural na hidrologia da região. 1,5 metro a 2 metros. Essa foi a elevação registrada no nível das águas subterrâneas nas profundezas de Kubuki ao longo de 20 anos. Por que a subida desse recurso hídrico é um indicador tão vital de sucesso técnico?
O líquido escondido nas camadas profundas do solo retornou à superfície, alterando a necessidade de perfuração de poços. Se há décadas era necessário perfurar até o dobro da profundidade atual, hoje o acesso ao recurso é imediato e simplificado. A água está retornando e, com ela, a complexidade biológica do território se expande gradualmente. Transição para o próximo nível de recuperação. As populações de cervos selvagens, raposas do deserto e aves migratórias apresentaram um crescimento de 4 vezes em comparação aos dados coletados no ano de 1990. Mais de 100 espécies de plantas nativas, anteriormente classificadas como extintas naquela zona geográfica, ressurgiram de forma espontânea. O equipamento de monitoramento registra agora manchas verdes e florestas cintilantes, onde antes existia apenas um horizonte amarelo e poeirento. A câmera desliza ao longo de vastas áreas de vida selvagem, que agora circulam livremente entre as instalações de painéis solares. Tudo só se complica positivamente quando observamos a escala global da captura de carbono. 1.850.000 toneladas de dióxido de carbono são sequestrados da atmosfera graças à reversão do processo de desertificação. O projeto não apenas estancou o avanço do deserto, mas funcionou como um mecanismo de reversão temporal para o ecossistema local. Pode-se notar como a vegetação se deita em camada uniforme sobre as dunas antes móveis, estabilizando o terreno de forma permanente. O sistema atinge assim um equilíbrio entre a intervenção industrial e a resposta biológica da natureza. A história de Kubuki demonstra que a gestão técnica pode converter uma ameaça biológica em uma solução para a preservação do planeta. O material orgânico processado segue adiante pela cadeia de restauração sem a necessidade de novas intervenções agressivas. 1 milhão de coelhos, juntamente com salgueiros e painéis de vidro, tornaram-se a prova concreta de que terras mortas não existem, havendo apenas gestão inadequada. O que anteriormente representava uma ameaça fatal foi convertido em uma indústria verde avaliada em bilhões. A praga transformou-se em lucro, enquanto o sol implacável passou a gerar energia para o futuro. Se a engenharia é capaz de converter um deserto estéril em um oásis tecnológico, outros problemas aparentemente impossíveis aguardam apenas por soluções técnicas, revelando o verdadeiro poder da indústria. 70 navios tomam conta do horizonte no Mar Báltico, em uma formação massiva. Por que tantas embarcações estão concentradas em uma única área geográfica? Aparentemente, a frota sugere um cenário de conflito, mas na prática, as máquinas estão rasgando o leito oceânico para enterrar 10 bilhões de euros. Esta operação visa construir a maior ligação submersa do planeta, conectando a Alemanha e a Dinamarca através de uma infraestrutura sem precedentes. O processo está apenas ganhando velocidade. Trata-se de uma operação extrema, onde engenheiros precisam afundar blocos de concreto com peso superior ao de um navio de cruzeiro. A precisão exigida é de milímetros, realizada na escuridão total do oceano profundo. Pode-se notar como o equipamento gradualmente posiciona essas estruturas colossais sob a pressão da água. Este é o projeto de infraestrutura mais desafiador de todo o continente europeu. 18 quilômetros de extensão separam a ilha alemã de Fehmarn da ilha de Lolland, na Dinamarca. Para compreender a complexidade desta obra, é necessário observar o mapa da região nórdica. Entre os dois pontos, existe apenas uma faixa de água traiçoeira e profunda. Atualmente, a travessia depende exclusivamente do uso de balsas. À primeira vista, a viagem parece tranquila, mas na prática ela representa um gargalo logístico constante para o comércio internacional. 45 minutos é o tempo mínimo perdido em cada travessia de balsa em dias de condições climáticas ideais. O fluxo de mercadorias entre a Escandinávia e a Europa Central depende da chegada e do embarque nesses navios. Quando as tempestades do Báltico atingem a área, o transporte congela completamente por diversas horas. Mas isso é apenas o começo.
A necessidade de uma solução permanente levou governantes e engenheiros a debaterem alternativas desde a década de 1990. Uma ponte estaiada de 12 milhas de comprimento foi o plano original desenhado pelos projetistas. Por que essa estrutura seria considerada um monstro de aço e concreto? A estrutura exigiria 4 pilares gigantescos erguendo-se diretamente do leito marinho. Cada pilar atingiria 919 pés de altura, superando a marca de muitos arranha-céus famosos ao redor do mundo. A altura era uma exigência técnica para permitir a passagem de navios oceânicos de grande porte por baixo dos vãos livres. Vãos livres com dimensões nunca antes vistas na história da engenharia foram projetados para essa estrutura colossal. Em 2010, a empresa responsável pela obra fez uma declaração que alterou o rumo do projeto. Os riscos de falha foram considerados excessivos para a tecnologia humana da época. A construção da ponte empurraria os limites da resistência dos materiais até o ponto de ruptura. Por essa razão, a alternativa de seguir por baixo do solo marinho tornou-se a única viável. 5 bilhões e 500 milhões de euros foi o custo estimado para a construção do túnel, valor próximo ao orçamento da ponte. A escolha pelo túnel elimina os riscos causados por ventos extremos e tempestades marítimas severas. Decidiu-se perfurar a escuridão do leito do Báltico, em vez de enfrentar as correntes aéreas. O plano foi alterado para a criação de um túnel de 11 milhas, posicionando-o como uma das maiores estruturas já concebidas pela humanidade. Vê-se como o leito marinho é preparado para receber as seções pré-moldadas. Depois, fica mais complexo. A engenharia deve agora responder como se constrói um túnel no centro do oceano com tamanha magnitude. O equipamento gradualmente remove toneladas de sedimentos para abrir caminho para a fundação. As lâminas giram sem parar para garantir que a valha esteja perfeitamente nivelada. O fluxo da construção segue adiante pela cadeia de produção de forma contínua. 80 mil toneladas de materiais por semana. Este é o volume massivo de suprimentos que a logística deste projeto precisa movimentar sem interrupções. Por que não utilizar frotas de caminhões convencionais para o transporte de toda essa carga? Aparentemente, não é complexo imaginar uma linha de suprimento terrestre, mas na prática, a escala colossal da obra causaria um colapso imediato nas rodovias de toda a Europa. Uma operação desse porte exigiria um exército interminável de veículos pesados, tornando o fluxo de tráfego inviável e a entrega de matéria-prima imprevisível. O mar tornou-se a única via de acesso tecnicamente viável para sustentar o canteiro de obras. Pode-se notar como o porto industrial, construído do zero pela empresa responsável, opera como uma mandíbula gigante que recebe navios carregados de pedra, areia, cascalho e aço. Este porto não possui infraestrutura para o turismo, sendo desenhado exclusivamente para o descarregamento rápido de insumos básicos. Mas isso é apenas o começo. Uma cidade industrial temporária foi erguida em Rødbyhavn, na Dinamarca, sobre uma área que abrange 11 milhões de pés quadrados de extensão territorial. Os trabalhos preparatórios para esta instalação começaram no ano de 2019 com o propósito de criar a maior unidade de produção de túneis do planeta. O equipamento gradualmente tomou forma com a montagem de 6 linhas de produção automatizadas que operam durante as 24 horas do dia. O processo está apenas ganhando velocidade. Aparentemente, a construção de uma fábrica dessa magnitude serve apenas para o processamento de materiais, mas na prática, ela funciona como uma comunidade autossuficiente, com escritórios e alojamentos próprios. Todo esse ecossistema foi projetado para alimentar o fluxo contínuo de fabricação de componentes que unirão 2 países. Nesta etapa não termina, pois a engenharia aplicada às peças produzidas desafia os limites da física industrial. Porque o método de construção escolhido não utiliza a perfuração convencional de túneis por meio de máquinas tuneladoras. A montagem assemelha-se a um sistema de blocos modulares, mas com proporções que testam a resistência dos materiais. O túnel é composto por seções de concreto, que figuram entre os objetos mais pesados já movimentados pela engenharia humana na história.
Vê-se como cada segmento individual de concreto atinge dimensões de 712 pés de comprimento. Tudo só se complica com os parâmetros de massa e volume desses elementos. 131 pés de largura e 33 pés de altura definem o perfil transversal de cada seção produzida nas linhas de montagem. Para efeito de comparação técnica, o comprimento equivale a 2 campos de futebol posicionados em linha reta, enquanto a altura corresponde a um edifício de 3 andares. A câmera desliza ao longo dessas estruturas maciças, onde o concreto se deita em moldes gigantescos para garantir a estanqueidade absoluta da peça final. O material segue adiante pela cadeia de produção de forma precisa e calculada. 73.500 toneladas. Este é o peso exato que cada seção individual da estrutura atinge ao ser finalizada. Por que uma massa tão colossal é necessária para a construção deste túnel? A olho nu, a dimensão pode parecer apenas um dado técnico, mas a estrutura precisa suportar pressões hidrostáticas extremas e garantir a imobilidade absoluta no leito oceânico. Sem esse peso massivo, a seção não teria a estabilidade necessária para resistir às correntes marítimas e à flutuação natural. 79 seções titânicas precisam ser fabricadas para completar o projeto total. Pode-se notar a escala monumental ao comparar cada bloco com um navio de cruzeiro moderno para 2.000 passageiros, que pesa 82.000 toneladas. Cada peça de concreto que deixa a linha de produção equivale quase ao peso total dessa embarcação, formando uma frota de pedra destinada ao abismo. Mas isso é apenas o começo. Mover estas estruturas por terra seria fisicamente impossível sob qualquer circunstância logística. Por essa razão, a fábrica foi estrategicamente instalada na linha da costa, permitindo o acesso direto ao oceano. O equipamento gradualmente desloca os blocos para a água, onde a flutabilidade controlada substitui o transporte terrestre. O processo está apenas ganhando velocidade. 70 embarcações pesadas operaram simultaneamente no Estreito de Femar durante o auge das atividades. À primeira vista, a concentração de navios parece uma manobra de transporte, mas na prática eles realizavam uma escavação de precisão planetária. Vê-se como as dragas trabalham sem interrupção para abrir uma fenda profunda no leito marinho. Depois fica mais complexo. Pode-se observar o movimento contínuo das lâminas e caçambas removendo o solo sob as ondas. Enterrar o túnel é uma necessidade técnica absoluta para protegê-lo contra o impacto de âncoras de grandes navios e a erosão causada pelas correntes fortes. O equipamento passa por atualizações constantes para enfrentar um solo composto por argila macia e calcário extremamente rígido. Tudo só se complica. 11 milhas é a extensão total da faixa, onde o fundo do mar foi removido pelos navios. A trincheira resultante atinge 49 pés de profundidade e 164 pés de largura. É possível notar como a geografia do abismo é alterada para acomodar os leviatãs de concreto. E isso ainda não é o limite. 76 milhões de pés cúbicos de solo e rocha foram extraídos das profundezas durante a escavação. O volume é tão vasto que os engenheiros decidiram utilizá-lo para criar nova geografia terrestre, em vez de descartá-lo. O material foi transportado para a costa, onde deu origem a 741 acres de terra firme. Nesta etapa, não termina. Onde antes existia apenas água, agora surgem praias extensas e novas áreas de preservação natural. O solo removido do fundo do mar transformou-se em um ativo geográfico valioso para a região costeira. Vê-se como a paisagem se expande conforme o material é depositado em camadas uniformes. Transição para o próximo nível. 10 bilhões de euros é o valor total investido que entra em risco crítico no momento do posicionamento. A partir do ano de 2025, o processo de movimentação dos blocos atingirá sua fase mais tensa. Qualquer erro na submersão ou no alinhamento das seções pode comprometer a integridade de todo o sistema. A temperatura da operação sobe conforme os preparativos para o transporte final são concluídos. O material deixa a fábrica e segue em direção à trincheira preparada no fundo do mar. O fluxo da construção avança para o estágio de instalação definitiva sob as águas.
o caminho da engenharia segue adiante pela cadeia de produção. 22 pessoas. Esse é o tamanho da equipe de elite que monitora cada movimento a partir de uma sala de controle posicionada a bordo de pontões submergíveis especiais. Por que o processo de descida não ocorre de forma automatizada através de sistemas computacionais independentes? A complexidade da operação exige intervenção humana constante, pois os operadores precisam gerenciar guinchos equipados com cabos de aço que, somados, totalizam mais de 199 quilômetros de extensão. O equipamento gradualmente tensiona essas linhas, enquanto rebocadores posicionam a estrutura de concreto exatamente acima da trincheira escura no leito oceânico. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como tanques de lastro são preenchidos com água para forçar o monstro de concreto a submergir, combatendo a física que tenta manter o ar confinado no interior do túnel flutuando. À primeira vista, o mergulho parece uma descida controlada e simples, mas na prática, os engenheiros lutam contra correntes invisíveis e pressões hidrostáticas crescentes. O desafio técnico reside na precisão absoluta necessária para a manobra. Na escuridão total, a 40 metros de profundidade, as equipes devem encaixar um bloco de concreto no outro, com uma margem de erro de apenas meia polegada. Se houver qualquer desvio milimétrico, a vedação falha e a força do oceano invade toda a estrutura. O processo está apenas ganhando velocidade. Câmeras subaquáticas e sonares de alta frequência guiam o posicionamento no fundo do mar. Vê-se como as peças se tocam lentamente, momento em que juntas de borracha gigantescas realizam a selagem definitiva da união. Estas borrachas foram projetadas para suportar a pressão esmagadora das profundezas por um período de 120 anos. Transportar e instalar uma única seção é uma maratona de 40 horas ininterruptas sob tensão absoluta dos operadores. Depois, o túnel é coberto com camadas de areia e pedra, desaparecendo completamente da vista humana. Tudo só se complica com os impactos colaterais dessa engenharia. O projeto enfrentou a resistência de defensores do meio ambiente devido à destruição de ecossistemas locais. Inicialmente, as garantias eram de que os recifes antigos estariam seguros, mas no ano de 2020, confirmou-se que habitats vitais seriam removidos pelas dragas. O tribunal chegou a paralisar as atividades temporariamente até que as restrições fossem levantadas. Como resultado, 23 acres de recifes foram condenados para dar passagem à estrutura. A empresa responsável prometeu construir 105 acres de novos recifes artificiais como tentativa de compensar os danos causados ao oceano. Transição para o próximo nível. Por que existe um temor social crescente em torno da inauguração da nova via? O sistema de balsas opera atualmente 315 viagens por semana e sustenta centenas de famílias na região. Com a abertura do túnel, esses postos de trabalho correm o risco de desaparecer definitivamente da economia local. Além das questões sociais, surgiu um obstáculo estrutural imprevisto envolvendo a velha ponte de Fehmarn Sound, construída no ano de 1958. Esta relíquia da Guerra Fria possui câmaras secretas em seus pilares para a instalação de explosivos em caso de invasão militar. Nesta etapa, não termina o desafio logístico. Pode-se notar como a estrutura antiga apresenta sinais claros de fadiga sob o clima severo do mar. Testes de carga recentes comprovaram que a ponte não suportaria o fluxo intenso de tráfego pesado que o novo túnel trará para a fronteira alemã. A ponte se tornaria um gargalo desastroso para a logística europeia. Por essa razão, os engenheiros decidiram construir um segundo túnel menor, com cerca de 1.500 metros de comprimento, para substituir a travessia antiga. Esta obra secundária utilizará a mesma tecnologia e a mesma fábrica de segmentos do túnel principal. O material segue adiante pela cadeia de construção. 10 mil milhões de euros. Este é o montante colossal investido nesta estrutura, que se define como uma verdadeira obra de engenharia dentro da própria obra.
após décadas marcadas por planejamentos exaustivos, adiamentos técnicos e cronogramas de conclusão que oscilaram entre 2021 e 2019, o encerramento do projeto finalmente surge no horizonte. Por que investir 10 mil milhões de euros e mobilizar volumes titânicos de terra para tal empreendimento? Aparentemente não é complexo entender a motivação, mas na prática, a justificativa reside na busca implacável por velocidade e na conectividade geográfica definitiva. Sem essa intervenção, o transporte entre as regiões permaneceria dependente de logística lenta e interrupções constantes. Atualmente, o deslocamento entre Rugbyhaven e Puttgarden exige uma travessia de balsa que consome 45 minutos, sem contabilizar o tempo despendido nas filas de espera. Quando as comportas do túnel forem abertas, o motorista conduzirá seu veículo e atravessará a fronteira entre os dois países em apenas 10 minutos. O processo está apenas ganhando velocidade. Pode-se notar como a eficiência aumenta de forma drástica no sistema ferroviário, onde o impacto é ainda mais profundo. Os novos trens de alta velocidade estão programados para percorrer o túnel a 200 km por hora. A travessia sob o estreito será concluída em apenas 7 minutos. 7 minutos é o tempo necessário para que a composição vença a barreira marítima. Mas isso é apenas o começo. Vê-se como a geografia regional sofre uma alteração permanente em sua dinâmica de transporte. A viagem entre Copenhague e Hamburgo, as duas maiores metrópoles desta região europeia, exige hoje um trajeto de quase 5 horas. Com a operação do túnel, o tempo de deslocamento será reduzido drasticamente para apenas 2 horas e meia. Tudo só se complica para os modelos antigos de logística, que se tornam obsoletos diante desta nova realidade. O equipamento e a infraestrutura unificam o território, transformando a Dinamarca e a Alemanha em uma zona econômica plenamente integrada. Onde antes existiam vizinhos distantes separados pelo mar, agora se estabelece um corredor contínuo de fluxo de mercadorias e pessoas. O material e o tráfego seguem adiante por esta nova artéria da cadeia de transporte europeia. 10 bilhões de euros é o investimento massivo que a Europa destinou para desafiar as barreiras naturais da geografia. Por que gastar uma quantia tão extraordinária em uma única obra de infraestrutura? Aparentemente, a construção de túneis e fábricas titânicas serve apenas para alterar mapas, mas na prática, cada movimento dessa engenharia busca comprar o recurso mais valioso do mundo moderno: o tempo. O projeto do túnel de Fehmarnbelt representa uma recusa em aceitar os limites físicos, mergulhando estruturas de concreto no abismo oceânico para reduzir trajetos em 2 horas. Mas isso é apenas o começo. 60 unidades são produzidas a cada segundo, resultando em mais de 2 bilhões de lâmpadas fabricadas anualmente em todo o globo. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como essa produção em massa desencadeia uma revolução silenciosa dentro das residências, gerando uma economia global que ultrapassa 200 bilhões de dólares em eletricidade todos os anos. É possível notar o contraste entre o passado e o presente ao analisar a transição tecnológica. Como um semicondutor microscópico, menor que um grão de arroz, conseguiu substituir o frágil filamento de metal que ardia em temperaturas incríveis dentro de um invólucro de vidro? À primeira vista, o funcionamento de uma lâmpada comum parece simples, mas na prática, o segredo industrial determina se o componente durará apenas 1.200 horas ou dezenas de milhares de horas. O equipamento gradualmente revela a disputa técnica entre a era do fogo e a era do silício. Tudo só se complica quando observamos a fabricação da lâmpada incandescente clássica, onde a jornada se inicia com a manipulação bruta de vidro e calor extremo. Transição para o próximo nível. Tubos de vidro transparente e perfeitamente formados são inseridos em uma correia transportadora rotativa de alta precisão. O equipamento gradualmente conduz esses blocos de construção, que funcionam como o invólucro protetor, enquanto cada tubo é preso firmemente entre duas cadeias mecânicas sincronizadas.
Logo em seguida, o material mergulha em um banho de chamas intensas e contínuas. Bicos de gás dispostos em círculo liberam jatos térmicos que atingem cerca de 2.300 graus. Pode-se notar como, sob esse calor, o vidro perde sua rigidez e assume uma consistência maleável, assemelhando-se ao mel fundido. A borda do tubo expande-se para fora enquanto a peça gira constantemente, criando o gargalo que servirá de ponto de conexão para a base metálica. Depois fica mais complexo. No exato milissegundo em que o material atinge o ponto ideal de maleabilidade, braços robóticos executam movimentos precisos para inserir um fino tubo de exaustão de vidro diretamente no centro da estrutura. Vê-se como este pequeno canal interno, que à primeira vista parece insignificante, desempenha um papel vital na integridade do sistema. O processo continua sua sequência técnica de conformação sem interrupções. Duas aberturas posicionadas em extremidades opostas constituem o elemento crucial de todo o design para a criação posterior do vácuo. Por que a precisão no posicionamento desses componentes é tão vital para a estrutura? A funcionalidade depende da vedação absoluta, onde dois pinos de fios de cobre são fixados em lados opostos para atuar como condutores principais. Estes caminhos metálicos serão os responsáveis por transportar a corrente elétrica diretamente ao coração da lâmpada. O conjunto completo avança gradualmente por uma série de queimadores com chamas de alta temperatura. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como o calor intenso amolece ligeiramente o vidro, permitindo que o material se funda e sele firmemente ao redor das peças de metal condutoras. O equipamento gradualmente resfria a zona de contato enquanto mantém a integridade da vedação. Uma unidade mecânica independente dobra suavemente os fios de cobre para moldar dois pequenos ganchos voltados para o interior. Estes suportes metálicos não possuem função decorativa. Eles funcionam como o berço que sustentará o filamento incandescente durante a operação. Cada gargalo de vidro é monitorizado por sensores ópticos de alta resolução para assegurar uma precisão de uma fração de polegada em cada peça formada. Depois, fica mais complexo. Por que o tungstênio é o único material capaz de desempenhar este papel específico? A alma da lâmpada exige uma resistência térmica que poucos elementos possuem na natureza. O tungstênio suporta temperaturas superiores a 4.000 graus Fahrenheit, sem entrar em processo de desintegração ou deformação estrutural. Vê-se como uma bobina de arame de tungstênio é desenrolada em uma estação de trabalho isolada. O processo está apenas ganhando velocidade. Este fio metálico é puxado e enrolado em espirais microscópicas, resultando em molas que possuem uma espessura apenas ligeiramente superior à de um cabelo humano. Braços automatizados equipados com pinças magnéticas de extrema precisão executam a manipulação destes componentes sensíveis. O mecanismo captura uma dessas molas de tungstênio e conecta ambas as extremidades aos minúsculos ganchos de cobre previamente fixados no gargalo. Tudo só se complica com as exigências de tensão mecânica. Sensores eletrônicos verificam se o filamento está perfeitamente ajustado para evitar falhas prematuras. Caso esteja frouxo, o componente sofrerá vibrações destrutivas, enquanto o excesso de tensão causará o rompimento imediato sob a ação do calor expansivo. À primeira vista, a montagem parece concluída, mas na prática é necessária uma proteção química adicional. Todo o conjunto de fios recebe uma aplicação uniforme de uma solução de zircônio. Esta fina película invisível atua como uma barreira técnica contra a umidade e retarda drasticamente a oxidação do metal. Tal camada protetora é essencial para prolongar a vida útil do filamento quando este operar imerso em gases inertes. O material agora está com seu núcleo posicionado, pronto para a etapa de fechamento do invólucro. 1.600 graus. Esta é a temperatura exata alcançada pelas chamas de gás que fundem os componentes da lâmpada. O filamento e o suporte de vidro são fixados com precisão em uma prensa rotativa, enquanto o invólucro redondo e transparente é posicionado no lado oposto.
Por que os braços robóticos giram as duas peças em direções contrárias durante o aquecimento? A rotação oposta garante que o calor seja distribuído de forma absolutamente uniforme por toda a circunferência do vidro. O material amolece sob o fogo intenso e se funde em uma conexão única e homogênea em apenas alguns segundos. Vê-se como a costura de vidro se torna fluida e transparente antes de se solidificar em uma junção quase invisível. Mas isso é apenas o começo. Imediatamente após a fusão, a estrutura passa por uma zona de resfriamento por ar forçado. O equipamento gradualmente aplica jatos de gás frio que estabilizam a forma do vidro, impedindo que o material ainda maleável sofra qualquer deformação geométrica. O processo está apenas ganhando velocidade. Centenas de lâmpadas avançam pela linha de montagem, aguardando a etapa crucial da vedação a vácuo. À primeira vista, a lâmpada parece pronta após a união das partes, mas na prática, ela entra agora em sua fase mais crítica para a durabilidade. O sistema inicia a remoção total do ar atmosférico para a posterior injeção de gases inertes. O objetivo técnico é a eliminação absoluta do oxigênio de dentro do bulbo. O oxigênio atua como um agente degradante, que faria o tungstênio entrar em combustão e desaparecer em milissegundos. Nesta etapa, não termina o rigor técnico. Cada unidade é acoplada individualmente a uma cabeça de bomba de vácuo revestida por uma junta de borracha hermética. Pode-se notar como o pequeno tubo de exaustão localizado no gargalo é conectado diretamente ao potente sistema de sucção industrial. O ciclo completo de exaustão dura entre 10 e 12 segundos. É necessário atingir um vácuo quase perfeito para garantir a retirada de cada vestígio de umidade e gases reativos. Tudo só se complica com a introdução dos elementos químicos de proteção. Logo que o nível de vácuo exigido é alcançado, um injetor automatizado libera uma dosagem rigorosamente medida de argônio, misturado com nitrogênio. Por que essa mistura específica é utilizada no interior do vidro? Esses gases são quimicamente inertes, o que significa que não estabelecem reação com o filamento quando ele atinge altas temperaturas. Eles funcionam como uma barreira física que retarda a evaporação natural do tungstênio e evita a formação de resíduos escuros na superfície interna da lâmpada. A pressão interna é estabilizada conforme o fluxo de gás preenche o volume vazio. O equipamento monitora a estabilidade da pressão de forma constante para assegurar a integridade do ciclo. Vê-se como as válvulas de precisão se fecham no instante exato em que a atmosfera interna atinge o equilíbrio planejado. O material segue adiante pela cadeia de produção, mantendo a proteção interna necessária para o funcionamento térmico. Assim que a pressão correta é atingida, o sistema prepara o fechamento definitivo do ponto de exaustão. 1800 graus Fahrenheit é a temperatura exata que uma tocha de gás atinge ao incidir sobre a extremidade do tubo de exaustão. Por que aplicar um calor tão extremo nesta etapa específica? O vidro derrete sob a chama intensa e se sela de forma hermética, aprisionando o gás inerte no interior da estrutura de maneira definitiva. Mas isso é apenas o começo. A lâmpada está devidamente selada, porém ainda carece de uma interface funcional para a recepção de eletricidade externa. Pode-se notar como um braço robótico de alta precisão instala automaticamente a base de alumínio pré-moldada sobre o gargalo de vidro. Finos fios de chumbo posicionados no interior do bulbo são estendidos para a extremidade externa pelo mecanismo automatizado. Um desses condutores atravessa o orifício central da base metálica e recebe uma fixação por meio de uma solda de calor de precisão absoluta. O segundo fio é direcionado e soldado à lateral da concha de alumínio, estabelecendo a conexão necessária para fechar o circuito elétrico. Depois fica mais complexo. Antes de abandonarem a linha de montagem, cada unidade precisa ser submetida ao seu teste de integridade mais rigoroso. A resistência do filamento de tungstênio determina a viabilidade comercial de cada peça produzida. Ao longo da correia transportadora, centenas de lâmpadas são acopladas em suportes de teste que realizam a conexão automática com uma fonte de alimentação centralizada. O sistema executa um ciclo rápido de ativação e desativação,
com duração aproximada de 90 segundos por rodada técnica. O processo está apenas ganhando velocidade. Esta operação simula as condições de uso no mundo real, submetendo o filamento a um estresse térmico e mecânico contínuo. 50% da voltagem nominal é o ponto de partida para o incremento gradual da carga elétrica durante o monitoramento. A corrente sobe implacavelmente até atingir 120% da capacidade padrão do componente. À primeira vista, o aumento parece excessivo, mas na prática serve para identificar microfissuras estruturais no metal. Se o filamento de tungstênio falhar em suportar a sobrecarga, a lâmpada queima instantaneamente e os sensores detectam a falha para a remoção imediata da linha. Transição para o próximo nível. Vê-se como as últimas unidades incandescentes deslizam pela esteira final com um brilho quente e dourado característico. No entanto, as fábricas modernas já operam sob uma lógica produtiva inteiramente distinta para a nova geração tecnológica. A lâmpada de diodo emissor de luz, conhecida como LED, ocupa agora o centro das operações industriais. O seu método de fabricação não possui semelhanças com o processamento de bulbos de vidro tradicionais. As unidades de LED dispensam a necessidade de vácuo ou o uso de gases inertes em seu interior. O equipamento gradualmente prioriza a gestão térmica para proteger o minúsculo chip semicondutor, que atua como o emissor de luz principal. Barras de alumínio sólidas e densas constituem a matéria-prima fundamental para o início desta nova cadeia de produção. Elas são introduzidas em máquinas de fundição de alta pressão, que moldam a estrutura robusta do corpo da lâmpada em segundos. O equipamento forma as aletas de arrefecimento integradas, que são essenciais para a longevidade do componente eletrônico. Tudo só se complica. Estas caixas de alumínio fundido passam por um processo de perfuração e polimento automatizado para a criação de superfícies perfeitamente lisas. Pode-se notar como o acabamento espelhado facilita a transferência eficiente do calor gerado pelo chip LED para o ambiente externo. O material segue adiante pela cadeia. 500 graus Fahrenheit é a temperatura exata atingida no interior da câmara de aquecimento para transformar a matéria-prima sólida em um polímero fluido. Por que a precisão térmica é tão rigorosa nesta etapa inicial? O calor constante garante que os minúsculos grânulos de plástico policarbonato transparente derretam sem perder a integridade molecular ou a transparência. Mas isso é apenas o começo. Vê-se como o material derretido é injetado sob uma pressão de 2.000 libras por polegada quadrada em moldes de precisão, garantindo que o plástico fundido preencha cada contorno da cúpula sem a presença de bolhas de ar. O equipamento gradualmente estabiliza a forma do difusor através de um sistema de arrefecimento forçado que atua entre 20 e 30 segundos. Este processo é essencial para preservar a clareza óptica da cobertura plástica que suaviza e espalha a luz uniformemente. À primeira vista, a fabricação da cúpula parece isolada, mas na prática ela deve estar pronta para proteger os componentes eletrônicos contra a oxidação. Centenas de placas de circuito brancas e redondas movem-se firmemente ao longo da correia transportadora na área de montagem. Por que a superfície de cada placa recebe uma camada impressa de pasta de solda logo no início? O componente químico funciona como um adesivo temporário para fixar os semicondutores antes da fusão definitiva. O processo está apenas ganhando velocidade. Pode-se notar a máquina de montagem de tecnologia de montagem em superfície operar com movimentos rápidos e calculados. Braços robóticos apanham dezenas de chips LED menores que um grão de arroz a cada segundo. A precisão do posicionamento é absoluta, com uma margem de erro limitada a apenas alguns milésimos de polegada nos pontos designados. Tudo só se complica com a entrada das placas no forno de refluxo. O calor controlado funde a pasta de solda, estabelecendo ligações eletrônicas fortes e permanentes entre os chips e o circuito. Vê-se como as placas emergem do forno com dezenas de minúsculos pontos de luz perfeitamente alinhados e funcionais. Após a conclusão dos testes de condutividade, os componentes brilham prontos para a integração física. Transição para o próximo nível. As placas finalizadas seguem para o encontro com a caixa do dissipador de calor.
O material deixa a linha automatizada e move-se para a área de montagem manual. Uma dezena de especialistas. Esse é o volume de técnicos que inicia a etapa de montagem, onde a precisão manual ainda supera a automação. Por que a intervenção humana permanece crítica nesta fase específica? À primeira vista, a inserção de componentes eletrônicos parece uma tarefa simples de encaixe, mas na prática, a sensibilidade tátil garante a integridade de peças microscópicas que robôs poderiam danificar. Os técnicos instalam o driver, um conversor de potência essencial, para que o diodo emissor de luz opere com estabilidade absoluta, mesmo diante de flutuações severas na voltagem da rede elétrica. Mas isso é apenas o começo. Vê-se como o técnico utiliza um ferro de solda de alta precisão para unir os fios de alimentação entre a placa e o driver de controle. Cada junta de solda deve permanecer brilhante e perfeitamente limpa, sem resíduos que possam causar curtos-circuitos futuros. O driver é então posicionado cuidadosamente dentro da cavidade interna do corpo da lâmpada, sendo fixado para evitar vibrações. Depois fica mais complexo. O equipamento gradualmente recebe o casquilho, a tradicional base de rosca conhecida tecnicamente como modelo E26. Por que os fios do driver são soldados diretamente à base metálica de forma tão rápida? O processo exige uma aplicação de calor controlada, para que o metal da rosca não sofra deformações térmicas. Todo o conjunto é submetido a um teste de ignição instantâneo assim que a solda resfria. Pode-se notar o brilho imediato que indica a condutividade perfeita entre todos os pontos de conexão. O processo está apenas ganhando velocidade. A lâmpada agora entra em sua configuração final, aguardando a instalação do difusor e a inspeção técnica rigorosa. Braços robóticos apanham cúpulas de policarbonato transparente com ventosas de sucção, posicionando-as com exatidão sobre o topo de cada unidade. Um filete de silicone resistente ao calor é aplicado de modo uniforme ao longo da borda circular da estrutura de alumínio. Vê-se como o braço mecânico pressiona a cúpula firmemente contra o corpo da lâmpada, estabelecendo uma vedação hermética contra a umidade e partículas de poeira. Apenas parece óbvio que a colagem é imediata, mas na prática são necessários alguns segundos de cura química para a fixação permanente. Tudo só se complica. As unidades finalizadas se deslocam por uma correia transportadora equipada com sensores ópticos de alta sensibilidade. Por que medir a difusão e o tom de cor de forma tão minuciosa? Sensores eletrônicos verificam se a iluminação se propaga de maneira homogênea, sem cintilações perceptíveis ou pontos de ofuscamento que prejudiquem a visão. Se o padrão de brilho for aprovado, a lâmpada avança para a zona de embalagem totalmente automatizada. Transição para o próximo nível. Sistemas robóticos organizam cada unidade em bandejas antiestáticas para evitar descargas elétricas residuais no circuito. O equipamento gradualmente envolve cada lâmpada em mangas protetoras de polímero, enquanto impressoras a jato de tinta marcam códigos de resposta rápida e números de lote de produção na superfície externa. O metal e o plástico agora formam um dispositivo tecnológico completo, fruto de uma jornada de evolução que ultrapassa 100 anos de engenharia. O material segue adiante pela cadeia. 1879 foi o ano em que Thomas Edison apresentou a primeira lâmpada incandescente com capacidade de operar continuamente por 40 horas. Por que o inventor decidiu aprimorar o dispositivo logo após o primeiro sucesso? Apenas um ano depois, ele refinou o design original, elevando a durabilidade para mais de 1.200 horas e estabelecendo as bases da iluminação elétrica moderna. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como a tecnologia primitiva apresentava gargalos técnicos como baixa eficiência energética e geração excessiva de calor residual. O equipamento gradualmente atingiu seu limite físico com o alto consumo de energia e a fragilidade do filamento. No início do século XXI, ocorreu uma transição para o próximo nível com o surgimento dos semicondutores. A iluminação de estado sólido substituiu o tungstênio por circuitos integrados de alta tecnologia. 200 bilhões de dólares é a economia gerada globalmente por essa mudança tecnológica.
um valor que se iguala à produção anual de centenas de usinas termoelétricas. Por que a escala dessa transição é tão massiva? A eficiência dos chips de LED supera drasticamente os antigos tubos de vidro a vácuo. Vê-se como esses componentes eletrônicos, menores que grãos de areia, emitem luz com uma fração do calor gerado anteriormente. Depois fica mais complexo. Dezenas de milhares de horas é o tempo de vida útil que os sistemas modernos de LED oferecem em comparação aos modelos de Edison. A jornada da lâmpada exemplifica a transformação de energia bruta em resistência física aplicada ao cotidiano. O brilho artificial inicial evoluiu para sistemas inteligentes que priorizam a sustentabilidade ambiental. A câmera desliza ao longo das linhas de montagem, onde o legado da luz se torna cada vez mais duradouro. O processo está apenas ganhando velocidade. Com que frequência ocorre a atualização de um computador pessoal? À primeira vista, parece simples descartar um equipamento após 2 ou 5 anos de uso contínuo. Mas na prática, cada telefone celular ou veículo enviado para o descarte armazena uma densidade crítica de metais preciosos e componentes estruturais. Estes materiais foram extraídos do solo sob condições extremas de engenharia e alto investimento energético. Tudo só se complica. 700 bilhões de dólares é o volume financeiro movimentado por uma indústria global dedicada ao reaproveitamento desses 400 milhões de toneladas de minério de ferro deixam de ser extraídas do planeta todos os anos, graças a uma estratégia de complexidade impressionante. Por que essa rede global de coleta e armazenamento é considerada uma mina urbana do século XXI? Aparentemente, a estrutura poderia ser confundida com um depósito de descarte comum, mas na prática, ela opera de forma muito mais inteligente e tecnológica. Essa eficiência gera uma economia de centenas de bilhões de dólares ao eliminar custos de mineração, logística de transporte e o tratamento de resíduos ambientais. O processo é de alta tecnologia e foca integralmente na pureza do material desde o primeiro instante. Pode-se notar como caminhões gigantes, carregando os resíduos do fim da vida útil da sociedade, posicionam-se sobre balanças eletrônicas com capacidade para 60 toneladas. Cada quilograma de carga que entra no sistema é registrado com precisão absoluta pelos operadores. Mas isso é apenas o começo. Identificação por radiofrequência ou tecnologia de rastreamento por RFID monitora cada remessa individual nos centros de processamento mais modernos do mundo. Tal rigor técnico é essencial para impedir a perda de metais imensamente valiosos, como o cobre, o alumínio ou o níquel, que poderiam ser misturados ao aço comum. O equipamento gradualmente organiza o fluxo de entrada para que nada se perca na densidade do material bruto. Depois, fica mais complexo. Países como Japão, Alemanha e Coreia do Sul tratam essas instalações como elos vitais no comércio mundial de metais reciclados. Vê-se como cerca de 30 a 40% de todo o fluxo global de metal reciclado é enviado através dos oceanos para atender à demanda industrial. Dezenas de milhões de toneladas de sucata de aço partem dos Estados Unidos para alimentar as usinas siderúrgicas localizadas na Índia, Turquia e Vietnã. O processo está apenas ganhando velocidade. Cada tonelada de sucata devidamente recolhida evita a emissão de mais de 2 toneladas de dióxido de carbono na 3.000 psi. Essa é a magnitude da força exercida pelos sistemas de compactação modernos durante o processamento de resíduos metálicos. Por que aplicar uma pressão tão implacável sobre centenas de quilos de metal em apenas alguns minutos? À primeira vista, parece uma simples economia de volume para o transporte, mas na prática, essa compressão extrema é o único método capaz de converter o caos estrutural da sucata em blocos densos, homogêneos e mecanicamente estáveis. Pode-se notar como o equipamento gradualmente reduz o volume da carga, até que os fardos resultantes atinjam dimensões exatas, variando entre 20 e 40 polegadas em cada um de seus lados. Essa padronização geométrica maximiza o aproveitamento do espaço interno em contêineres e caminhões de grande porte. Mas isso é apenas o começo.
A verdadeira razão para a aplicação de tais cargas de pressão reside na segurança operacional e na mitigação de riscos catastróficos. A compressão total elimina sistematicamente os espaços vazios traiçoeiros, que se formam naturalmente no interior da sucata acumulada. Nestas cavidades, poderiam estar confinados gases inflamáveis, resíduos de óleo industrial ou, em casos de perigo extremo, baterias de lítio defeituosas que passaram despercebidas pela triagem inicial. Vê-se como a prensa esmaga a estrutura metálica de forma controlada para evitar incidentes térmicos. Uma única bateria de lítio esquecida, se for rompida ou esmagada de maneira incorreta fora desse ambiente monitorado, possui o potencial para deflagrar um incêndio de grandes proporções ou uma explosão severa durante o deslocamento logístico. O processo está apenas ganhando velocidade. O equipamento gradualmente estabiliza a carga e o que anteriormente era um conjunto caótico e perigoso de materiais torna-se um bloco de metal compacto e totalmente gerenciável. As peças de grandes dimensões foram contidas e estabilizadas sob a força hidráulica, mas nesta etapa o processamento não termina. Ainda restam milhões de componentes complexos e misturados que compõem o fluxo de reciclagem industrial. Motores elétricos, computadores de alta precisão, eletrodomésticos descartados e feixes de fios representam uma mistura técnica de dezenas de materiais distintos, todos unidos de forma física e estrutural. Tudo só se complica. Para realizar a separação efetiva desses elementos integrados, a engenharia exige mais do que a força bruta da pressão. Transição para o próximo nível. A desintegração mecânica total é o que se faz necessário para prosseguir. O metal comprimido deixa a câmara de prensagem, seguindo o fluxo contínuo pela cadeia de produção. 50 a 2.000 rotações por minuto é a velocidade vertiginosa com que os martelos de aço pesado giram no interior da câmara de esmagamento. Por que submeter a sucata a um impacto tão violento e repetitivo? Aparentemente, reduzir o volume parece ser o único objetivo, mas na prática, essa ação visa desintegrar as ligações físicas entre materiais distintos. O som torna-se ensurdecedor, enquanto a força mecânica rasga o metal em fragmentos que variam de alguns centímetros a escassos milímetros de diâmetro. Pode-se notar como a sucata é enviada para o triturador, o coração pulsante da linha de reciclagem, onde ocorre a destruição total da estrutura original. Mas isso é apenas o começo. Um único sistema de trituração, operando conforme as especificações de seu design técnico, consegue processar de 5 a 100 toneladas de resíduos metálicos a cada hora. A eficiência desse processo é absoluta e garante que materiais valiosos sejam finalmente libertados de suas montagens complexas. Vê-se como a força centrífuga e o impacto constante separam os fios de cobre de sua isolação plástica externa. O equipamento gradualmente racha os núcleos de aço ocultos dentro dos motores elétricos e desprende o cobre e o estanho das placas de circuito impresso. O que antes era um motor estruturado, agora se transforma em uma pilha desordenada de seus componentes básicos essenciais. Depois fica mais complexo. À primeira vista, a mistura de fragmentos parece impossível de organizar, mas na prática, a engenharia utiliza princípios físicos para realizar a triagem. O fluxo misturado de partículas é transportado por uma correia larga, enquanto a magia técnica começa a operar. A câmera desliza ao longo do percurso, onde o primeiro estágio utiliza a força bruta magnética para a purificação inicial. Um ímã de alta potência, configurado geralmente como um tambor rotativo, permanece suspenso sobre a esteira em movimento constante. Ele gera um campo magnético intenso que atua imediatamente sobre todas as peças ferrosas presentes na massa de detritos. O processo está apenas ganhando velocidade. Fragmentos de ferro e aço são arrancados do fluxo principal e literalmente puxados para cima, desafiando a gravidade em direção ao tambor magnético. Pode-se notar como esses materiais são desviados para um contentor separado, enquanto o restante da carga permanece na correia.
Metais não ferrosos, como o alumínio e o cobre, além de resíduos não metálicos, como plástico e borracha, continuam seu trajeto linear. As máquinas, por mais poderosas que sejam em sua execução, possuem limites técnicos de detecção visual e tátil. É neste ponto que as apostas operacionais sobem novamente e o filtro mais preciso de todo o sistema entra em ação. Tudo só se complica. Trabalhadores operam em linhas de triagem sob iluminação intensa para garantir a pureza máxima do lote. Seus olhos treinados e mãos rápidas executam funções de seleção que nenhum sensor automatizado consegue replicar com a mesma adaptabilidade. Eles buscam ativamente por elementos que poderiam comprometer a integridade de toda a fusão metalúrgica posterior. Uma liga metálica misturada inadequadamente tem o potencial de contaminar um volume inteiro de metal puro. Vê-se como eles removem baterias danificadas que passaram despercebidas ou componentes eletrônicos contaminados com graxa pesada. Transição para o próximo nível. Um único erro humano nesta etapa de inspeção pode custar dezenas de milhares de dólares e arruinar toneladas de material. Este filtro humano final atua como a garantia técnica de que apenas o insumo mais limpo seguirá para as fornalhas. O equipamento gradualmente conduz o material selecionado para fora da zona de triagem manual. Após a conclusão desta dupla verificação rigorosa, a matéria-prima atinge um nível de pureza adequado para o reprocessamento industrial. O material deixa a linha de inspeção, passando para um estágio tranquilo de armazenamento temporário antes da fundição definitiva. 2.500 libras por polegada quadrada é a pressão que alguns sistemas exercem, mas aqui o foco reside na transição térmica extrema. Por que a sucata metálica é direcionada a equipamentos tão distintos logo no início? À primeira vista, o processo de fusão parece uniforme para todos os materiais, mas na prática, a natureza do metal determina o tipo de energia necessária. O aço e o ferro fundido são encaminhados para os fornos a arco elétrico, enquanto metais como o alumínio, o cobre e o zinco seguem para os fornos de indução. A temperatura no interior destes gigantes atinge níveis quase inimagináveis para a observação comum. Pode-se notar como o calor sobe gradualmente até atingir 2.500 graus Fahrenheit, o que equivale a aproximadamente 1.370 graus Celsius. Mas isso é apenas o começo. O equipamento gradualmente converte a estrutura sólida em um lago uniforme de metal líquido brilhante através de uma transferência térmica massiva. Porque o metal fundido permanece em constante agitação dentro da câmara. O movimento contínuo não é aleatório, servindo para garantir que a composição química se torne perfeitamente homogênea em todo o volume. Vê-se como as impurezas mais leves, tecnicamente denominadas escória, flutuam para a superfície formando uma camada distinta. O processo está apenas ganhando velocidade. Trabalhadores, utilizando trajes especiais à prova de calor ou braços robóticos automatizados, removem essa camada superficial de resíduos com movimentos precisos. O metal se deita em camada uniforme abaixo da escória, enquanto os operadores introduzem agentes de refino específicos. Silício e manganês são adicionados seguindo uma receita técnica rigorosa para estabelecer a força mecânica e a resistência à corrosão. Depois fica mais complexo. Sistemas de filtragem de múltiplos estágios capturam instantaneamente os fumos e o pó gerados durante esta operação intensiva. O equipamento separa partículas finas, o que não apenas reduz as emissões atmosféricas, mas permite a recuperação de subprodutos valiosos. Chumbo, estanho e zinco são extraídos dos filtros para reutilização industrial. Tudo só se complica antes de atingir a estabilidade. O metal atinge agora o seu estado mais puro sob uma vigilância técnica constante. A substância encontra-se líquida, devidamente purificada e estabilizada para a próxima transformação física. O fluxo fundido segue adiante pela cadeia de produção, mantendo a temperatura necessária para a conformação.